lá, ele mais 3, parte 2 diretora, diretora. Ok? Aqui então. Começar então com as funções sobre diretor. Porque aqui a imagem, sobre diretor, a imagem é igual contra. Tá. A gente sabe que o A é o domínio, A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. O que seria a imagem? A imagem são todos os números, todos os elementos que estão no conjunto B, no contradomínio, e está sendo flechado, vamos dizer, pelos elementos do conjunto A. Ok? Nesse caso aqui, o 2 é o domínio de 3, ou seja, o 3 é a imagem de 2, o 3 também é a imagem de 4, o 4 é a imagem de 6 e o 5 é a imagem de 8. Então, quem que é a imagem? A imagem são todos esses que estão sendo, é o 3, 4, 5, que é a imagem do domínio. E aqui, não podemos dizer que a imagem é igual ao contradomínio, porque todos que estão aqui dentro, né, faz parte do contradomínio e da imagem, ok? Como tá aqui, ó, imagem é igual ao contradomínio. Então, podemos dizer que nesse primeiro exemplo aqui, a função é sobrejetora. Vamos aqui para esse segundo exemplo. Bom, quem que está sendo flechado aqui no contradomínio, que seria a imagem de 10 e 20? Não seria só 100 e 200? Então, esse conjunto, esses elementos aqui, seria a imagem, ok? Aqui nesse caso, seriam todos, né? A imagem. E aqui, quem é a imagem do domínio A? Então, é só 100 e 200. O 300 aqui está fora. O 300 faz parte do contradomínio, mas ele não faz parte da imagem. Ou seja, para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Por causa desse 300 só fazer parte do contradomínio, então, aqui, o exemplo 2 não é uma função sobrejetora, ok? Por causa do 300 aqui, porque ele não é imagem de ninguém, ok? Vamos aqui para a função injetora. O que seria a função injetora? Bom, de uma forma, né, a definição, se A é diferente de B, então o F de A tem que ser diferente de F de B. Vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Aqui. Exemplo 1. Aqui a gente tem o conjunto A, com os elementos 3, 6 e 9, e o conjunto B, 5, 8, 11 e 13. Aqui é o contradomínio, ok? E quem que é a imagem aqui? A imagem de 5 é o 3, a imagem do 8 é o 9, né? E a imagem aqui do 11, e a imagem do 6 é o 11, desculpa. A imagem do 9 é o 8, a imagem do 3 é o 5, ok? O que está falando aqui? Se A é diferente de B, então a F de A é diferente de B. O que isso significa? Que todos os elementos do conjunto A tem que ter exclusivamente apenas um elemento sendo flechado na imagem, ok? Seria um parzinho perfeito. Ou seja, aqui, ó, o 3 ele só tem a imagem do 5, o 6 ele só tem a imagem do 11 e o 9 ele só tem a imagem do 8. São os parzinhos perfeitos. São exclusivos um do outro. Apenas a imagem está sendo flechada apenas uma vez. Então, isso daqui sim é uma função injetora. Agora vamos para esse segundo exemplo aqui. Bom, o que está acontecendo aqui? O 4 e o 5, eles têm a imagem igual ao número 0. Então, aqui, por causa do 0, isso daqui não é uma função injetora, porque o 0 é a imagem de dois elementos. E lembra que eu falei? Na injetora tem que ser exclusivo, né? É um para um, tem que ser os parzinhos perfeitos. Vamos supor aqui, ó, como está dizendo ali a definição,
que esse 4 seja o A. E esse 5 seja o B. Então, A diferente de B. Ok? Porém, vamos dizer que aqui, né? Então, aqui, esse daqui, o 0 é o F de A, mas também ele é o F de B. E como está dizendo aqui, eles têm que ser diferentes. E nesse caso aqui, o F de A é igual ao F de B. Então, nesse segundo exemplo, não é função injetora, tá bom? Vamos aqui para a função bijetora. O que seria a função bijetora? É quando a função ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Vamos verificar isso? Bom, a injetora como que é? Cada um tem que ter o seu parzinho perfeito. E temos isso aqui, né? O 1 só tem o 4, só está flechando 4. O 2 só está flechando 5. E o 3 só está flechando 6. Ok, é uma injetora, parzinho perfeito. Cada um com o seu. E sobrejetora? É quando a imagem é igual ao contradomínio. Aqui é a imagem é o contradomínio. Quem é a imagem daqui? 4, 5 e 6. Essa é a imagem. É igual ao contradomínio? Sim, é igual ao contradomínio, porque são todos eles. Então, podemos dizer que isso daqui, esse exemplo, é uma função bijetora, porque ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ok? Vamos fazer um exercício. Aqui, vamos fazer um exercício. Vamos verificar aqui. Um jogo de tabuleiro pode ser disputado por, no mínimo, 2 ou, no máximo, 10 pessoas. 2 ou 10, ao mesmo tempo. Sabendo que cada jogador é representado por um peão de cor diferente. Então, 1 para 1. Ok? Se 5 pessoas vão iniciar o jogo, sendo A o conjunto das pessoas que vão jogar e B, né? E B o conjunto dos peões colorido. E nessa função A para B, a função que associa cada jogador ao seu peão. Pode-se dizer que F é injetora ou sobrejetora? E se o jogo for disputado pelo número máximo de participantes, como podemos classificar essa função? Bom, vamos aqui, né, essa primeira aqui. Pode-se dizer que F é injetora ou sobrejetora? Vamos lá. Quem que é o conjunto, os elementos do conjunto A? Vamos dizer aqui, então. Como que a gente sabe? Aqui ele falou, ó, são 5 pessoas que vão iniciar, sendo A o conjunto das pessoas que vão jogar. Então, vamos dizer aqui. Então, tem 1, 2, né? 3, 4 e 5. Esse daqui é os elementos do conjunto A. E quem são o conjunto B? Conjunto B, conjunto dos peões coloridos. E são quantos peões coloridos que a gente tem? 10. Ok? Então, vamos por aqui. Por aqui, seguido. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse daqui é o conjunto B, dos peões. E aí ele está falando, né, que cada jogador, sabendo que cada jogador é representado por um peão de cor diferente. Então, vamos dizer, é um jogador para cada peão. Ok? Não precisa obrigatoriamente ser nessa sequência, bastando que cada jogador tenha um peão. Ou seja, é 1 para 1, parzinho perfeito. Então, nesse primeiro exemplo, podemos dizer que ela é injetora, ok? E aqui, se o jogo for disputado pelo número máximo de participantes, como podemos classificar? Daí, o que a gente tem que fazer? Aqui foram só 5 jogadores. E se for, né, vamos juntar aqui, vamos juntar, colocasse agora o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E cada um aqui, né, pegasse um peão. Então, como que ficaria aqui? Ok? Agora, suponho que isso daqui seja o exemplo 2. Tá? Vou até pegar de outra cor aqui. Vou pegar com
a cor preta, né? Então, vamos pegar aqui, cada um pegou um peão. Ok? Aqui o 8, vamos pegar aqui. O que aconteceu? Todos os elementos do contradomínio agora também faz parte, eles são a imagem, ok? A imagem é igual ao contradomínio. Então, podemos dizer que agora, no exemplo 2, bom, aqui então podemos dizer que essa função ela é, então podemos dizer que essa função é sobrejetora, sobrejetora, injetora, ou seja, podemos dizer, sendo elas duas, que ela é bijetora, ok? Fico por aqui, muito obrigada.